Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius, estou aqui para gravar mais um vídeo no canal. E pra quem não sabe galera, hoje eu decidi fazer uma retrospectiva muito legal pra vocês. Tudo o que aconteceu em 2025 eu vou falar pra vocês. Eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre mim também, porque... o meu nome você já sabe, mas o resto sobre mim você não sabe não. Então... bora começar. Primeiramente, nós vamos começar falando sobre as músicas que eu fiz esse ano, as músicas que eu toquei no piano esse ano. Porque o ano passado eu não fiz retrospectiva, né? Daí esse ano eu decidi fazer. E o que eu vou fazer agora pra vocês? Vou apresentar as músicas que eu fiz aí, que eu toquei no piano. Bora lá. A primeira música que eu toquei no piano foi Lugar do Passado, que foi uma música que é uma música clássica, sabe? Uma música muito boa, que ela teve 2 minutos e 14 segundos, e ela é do John Barry, tá? É um compositor muito famoso. Tá, aí agora o segundo vídeo que eu fiz esse ano, a segunda música, é o Pouco a Pouco, dos Garotinhos. Essa música, ela teve 2 minutos e 48 segundos. Essa música, eu toquei ela em fevereiro. Eu toquei ela em fevereiro desse ano, né? E ela é uma música que deu certo. Foi bom. Foi boa essa música. Aí pra terceira música desse ano que eu fiz, que eu toquei no piano, foi Jill Pickles Rag, do Charles L. Johnson, que é um ragtime, que pra quem não sabe, o ragtime é o antecessor do jazz. Eu tenho certeza que é o antecessor do jazz, porque tipo assim, o jazz veio depois, né? Daí antes era o ragtime. E o que é isso? Ragtime era mais tocado em filmes de cinema mudo, porque na época o cinema mudo não tinha fala nem nada, era só imagem, então eles tinham que ter uma música pra acompanhar junto. Então eles tinham um piano de vertical, ou até mesmo se fosse uma sala grande de cauda, e eles tocavam ali. Eram salinhas pequenininhas ou até maiores. Tinha até orquestra, né? Daí a quarta música que eu fiz esse ano, daquela mesa Nelson Gonçalves, que eu fiz em ritmo de bolero, ficou muito legal. Aí a quinta música foi Lama nas Ruas, Zeca Pagodinho, teve 3 minutos e 58, quase 4 minutos. Foi bem comprido. Pra música assim é comprido. Aí a sexta, acho que é sexta, né? Aí a sexta música do desse ano foi o Odeon Ernesto Nazaré, que é uma música clássica aí, é um clássico brasileiro, que muito boa também, né? Música muito boa, confesso. Aí depois Drão, do Gilberto Gil, né? Que foi muito boa, teve 2 minutos e 44 segundos. Aí depois foi a Toccata em Ré menor, de Johann Sebastian Bach, que meio que eu fiz uma tocata em Ré menor o ano passado, só que daí esse ano eu decidi melhorar, então, porque meio que o ano passado não ficou muito boa, eu melhorei. Aí eu fiz Applejack de Charles L. Johnson, o mesmo compositor do Jill Pickles Rag, que também é um ragtime, Applejack. Dei Gozo de Ernesto Nazaré, né, que é o mesmo compositor do John. Metal Laugh Rag, do Scott Joplin, foi um dos maiores compositores de ragtime dos Estados Unidos. Olha, eu tô falando coisa correta aí. Aí depois eu fiz um vídeo de minha evolução, onde eu mostro quando eu era pequeno ali, quando eu comecei a cantar no palco pela primeira vez, e depois comecei a me desenvolver no piano. Que pra quem não sabe, eu comecei cantando no palco com 5 anos, né?
comecei cantando com 5 anos. Depois eu comecei a cantar no palco mesmo com 6 anos. E comecei a tocar, comecei a fazer minhas apresentações de piano com 9 anos. Aí a próxima música é At a Ragtime Reception, 1899, de Ben Jerome. É uma música muito desconhecida, ninguém conhece ela, mas é um ragtime bem longo, tem 6 minutos e 21. Esses Monstros Francisco Alves, muito boa, 2 minutos e 7. Os Garotinhos Só Vem, música tri boa também. E Matriz Filial Lupicínio Rodrigues, que teve 3 minutos e 14 segundos. Brejeiro Ernesto Nazaré, que é uma música que foi boa, que também é o mesmo compositor do The Low e da outra música. Onde Anda Você, Tom Jobim, foi uma música bem visualizada até. Teve 2 minutos e 52. Daí vem O Mundo é o Moinho, Cartola, que é uma música aí muito bonita, cantada por ele. Depois vem Greasy Bear, que é um ragtime também. Depois vem O Dia de Domingo, de Gal Costa, né? Muito boa. Uma das melhores músicas que eu já fiz no canal. Escovado Ernesto Nazaré, legal. Apanhete Cavaquinho, Ernesto Nazaré também. Ted Pardons, é uma música muito desconhecida que foi menos valorizada e é de 1903. E não, é uma música aí que é um ragtime também. Paragon Rag, Scott Joplin. Aí depois eu fiz Billy Street, que Billy Street é um jazz já é um jazz. Que passa do ragtime pro jazz. Passa. Escorregando Ernesto Nazaré também. Acho que eu fiz várias músicas do Ernesto. Eu já fiz Odeon, já fiz Deigoso 2, fiz Brejeiro 3, Escovado 4, Escorregando 5. Richard Clayderman, Balade por Adeline, muito boa também. Como é Grande Meu Amor por Você, Roberto Carlos, que todo mundo conhece, Não tem uma pessoa que eu não conheço. Valse de Joe Chopin, é uma valsa aí que o Chopin criou, né? Uma valsa da Vire de eu tava falando dos filmes. Como eu gravo meus filmes, que é o vídeo aí que eu fiz do tutorial de como eu gravo meus filmes. Carinhoso Pixinguinha, Bar Minueto, BWV 116, Bar Prelúdio em Ré menor, né? Prelúdio em Ré menor, BWV 940. Aquarela do Brasil, Ari Barroso. Depois eu fiz os 10 níveis de piano. Depois eu fiz o Nervos de Aço, dueto, cavaquinho e piano. Faz tempo que eu não faço dueto de cavaquinho e piano. The Patio Rag, George. Right time. Velvet Ring, Big Thief, uma música muito bonita. Tico Tico no Fubá mais rápido, porque eu fiz um lento, daí agora eu fiz mais rápido. A Bunch of Rags, Ben Jerome, a música mais longa do canal, que teve 8 minutos e 22 segundos. Música muito longa. É uma duração de um filme meio de curta-metragem. Mais até. Prelúdio Op 28, número 4, Frédéric Chopin, em Mi menor. Nuvem que Passou, Francisco Alves. Jura, Mário Reis, 1928. Que na verdade foi o senhor, né, que compôs essa música. E o Mário Reis, ele era mais um intérprete. Não era o compositor, ele era o intérprete. Me Dê Motivo, Tim Maia. Minha Rotina com os meus shows e encontros de família. Ala Turca, Mozart. Pineapple Rag, Scott Joplin. Cleopatra Rag, Joseph Lamb.
Cleopatra Reg do teclado antigo, que eu, pra quem não sabe eu tenho 2 teclados. É preciso discutir Francisco Alves e Mário Reis versão dueto, que na verdade fui eu e eu mesmo, né? Eu fiz um clone de 2 pessoas. Depois vem Eu Sei Que Vou Te Amar, Tom Jobim. Depois Tango de la Cocaína, Joan Vila do Marte. O nome é estranho. É estranho, muito estranho. Mas é um tango. Esse cara sou eu, Roberto Carlos. Meu segundo show do Encontro de Família. Pra quem não sabe, eu faço shows em Encontro de Família, né? Que eu já fiz 2 shows. Prelúdio em Lá Maior, Chopin. Rotary March 1916 do teclado antigo. Champagne Rag, José Lub. Azul da Cor do Mar, Tim Maia. A Última Linha do Mapa, que foi uma música que eu compus, tá? Eu que inventei a letra e eu que fui intérprete. Shaker Rag 1911. E Cheias de Manias Raça Negra. Essas são as músicas que eu fiz esse ano. Agora é os filmes. Eu vou falar os filmes do ano passado que eu fiz também, só pra ficar mais legal. O primeiro filme que eu fiz na vida foi Fuga Filme, que foi um filme lá que teve 3 minutos e 22. Teve 3 atores, eu, Arthur e Antonella. E esse filme foi um filme que foi dirigido por mim, editado e produção. Filme de curta-metragem, é isso aí. A Viagem em Busca do Ouro foi um filme muito demorado que eu fiz. Que durou... Eu demorei 2 meses pra fazer ele. Por causa que marcação de dia, remarcação... Demorou tanto, até chegou um dia... Consegui fazer. Só que tem um porém. A primeira parte eu fiz no dia 21 de setembro. Aí a segunda parte da Viagem em Busca do Ouro eu fiz no dia 10 de novembro. Bem depois. E a edição eu só fiz no dia 25 de... Eu só fiz no dia 25 de novembro. Porque eu não tinha o celular muito bom, o celular era travado. Então meio que eu editei no celular ruim mesmo. Vou editar isso aí. Eu editei tudo ali e deu certo. Ainda bem. Depois, galera, depois, o terceiro filme que eu fiz foi A Vingança, que teve bastante visualizações, 245. Teve 7 minutos e 40 de duração. E A Viagem em Busca do Ouro teve 4 atores. Teve o Victor, eu, Arthur e Antonella. O Victor nunca mais participou dos meus filmes. Eu não sei se ele vai voltar, não sabemos. Né? Então vamos ver. A Vingança, continuando, teve bastante visualizações, teve 7 minutos e 40. Esse filme teve 4 atores. E foi a primeira vez que o Kaique, a Lana e o Luke, meu cachorro, participaram da Vinícius Comédias. Foi a primeira vez. E a Vinícius Comédias era aquela logo quadrada. Não era quadrada, era retângulo. Vinícius Comédias e o nome do filme. Hoje, né? Que essa logo antiga estava iniciando. Né? Eu mudei ela em novembro desse ano. Que agora virou uma logo arredondada, assim, um passarinho. Um passarinho do lado com a espada e o nome do filme ficar no meio. Eu mudei a logo. Não sei se ano que vem eu vou mudar de novo. Porque em breve eu mudarei. Não sei se eu vou mudar. Eu acho que eu pretendo mudar o ano que vem. Esse filme da Vingança teve eu, Kaique, Alana e Luke. Era sobre uma perfumaria que eles estavam trabalhando, daí deu uma confusão, deram um perfume ruim pro Kaique, depois bom pra Alana. Né? Daí o que aconteceu? A gente tava lá numa festa,
que era uma festa que a gente foi convidado. Daí todo mundo começou a se afastar do Kaique, porque o Kaique tava com mau cheiro. Aí começaram, que cheiro bom, não sei o que. Tá. Daí o que ele fez? Fez uma vingança. Porque como o filme diz, é a vingança. Então o filme diz a vingança. E daí, esse filme, ele fez uma vingança, colocou um perfume ruim em mim. Todo mundo começou a se passar de mim, né? E daí eu comecei, meu Deus, Daí o Luke começou a me morder no final e acabou o filme. Aí o quarto filme que eu fiz foi Vinícius no Bar, continuou ser mudo, tá? Sendo mudo. Esse filme foi o primeiro filme que eu fiz sozinho, porque vocês já perceberam que eu coloquei apenas a foto do Luke no filme. Teve 2 atores, eu e o Luke, e era sobre a primeira vez que o bêbado aparece. O bêbado apareceu na Vila Comédias. Primeira vez que ele apareceu. E as roupas eram simples: camisa de gola, uma cartola, uma bengala e só. Só isso. Aí o quinto filme e primeiro filme colorido que eu fiz foi Cachorro no Cinema. Então, esse filme Cachorro no Cinema foi o primeiro filme da Vila Comédias, colorido, né? E o que aconteceu? Esse filme teve 2 atores também, eu e o Luke. Foi o primeiro filme que o Luke escolheu também. Continuou sem mudo, tá? Não foi falado ainda. Foi dirigido por mim e editado por mim. Teve 5 minutos, arredondando. Depois eu fiz o emprego, tá ligado? Que o emprego, ele tem um mistério por trás que eu vou falar pra vocês agora. Galera, pra quem não sabe, o emprego, eu fiz ele. Acho que todos vocês não sabem. Mas, tipo assim, todo mundo sabe que eu postei ele no dia 19 de maio, né? Todo mundo sabe. Mas eu postei bem antes do Cachorro no Cinema. Bem antes. Eu fiz ele no dia 23 de março de 2025. Esse filme eu fiz ele tudo ali, fiz o cenas inteiro. Tudo nesse dia. E eu me lembro que era no domingo. Tá feito agora? E cara, esse filme não ia ter 7 minutos e meio, ele ia ter 17 minutos e 10. Então, cara, eu vou mostrar pra vocês a versão completa, tá ligado? Dos meus filmes aí que eu fiz. Porque tipo assim, eu vou mostrar pra vocês a versão completa desse filme. Bem que eu vou repostar a versão completa. Legal? Tá, agora o Vive no Hotel, aí sim, foi o primeiro filme falado e colorido da Vila Comédias. Esse filme teve um ator só, que fui eu, e foi dirigido por mim e editado por mim. Teve quase 5 minutos também. E esse filme era um bêbado que queria, sei lá, uma coisa por entretenimento com atendente. E com atendente. Isso. Aí depois o Cachorro Inteligente no Vinícius, que foi o 8º filme da Vila Comédias. Foi mudo também. E esse filme teve 9 minutos e 45 e foi a primeira vez que o Vicenzo entrou em La Vinícius Comédias. Bom? E era sobre um ladrão. Era sobre um ladrão que prendeu Tonela. Era sobre um cachorro que salvou Tonela depois de um ladrão ter prendido ela. Daí eu fiz o Bêbado e os Dois Cachorros, que foi um filme que eu fiz sozinho, junto com o Luke e a Chanel. Faz tempo que ela não aparece. Ela meio que, tipo assim, como é que eu vou dizer pra você? A Chanel, ela é uma cachorrinha aí
participou aí atuando como a cachorra perdida. Porque, tipo assim, no começo eu fiz os dois cachorros, certinho. O Luke e a Chanel. Aí depois acontece uma história maluca. Que o bêbado pegou a Chanel. E depois o bêbado vence do policial. Porque o bêbado dá uma bengala lá na cabeça do policial. E o bêbado sai correndo. Pelo que vocês viram nas cenas finais ali. E é isso. E foi dirigido por mim e editado por mim. Ah, e os 13 Esportes foi o filme mais longo da Vinícius Comédias até agora. Teve 22 minutos e 40. Esse filme é mais longo que o meu Deus. Esse filme teve 3 atores. Eu, Kaique e Antonella. Era sobre os 13 esportes. Era sobre futebol. Eu não sei se guerra de espadas era considerado esporte. Porque eu coloquei guerra de canudo. Mas na real é guerra de espadas, né? Não sei se é considerado esporte isso. Mas eu acho que não, né? Mas eu considerei esporte. E judô. Dirigido por mim e editado por mim. Depois o novo ator da Vinícius Comédias, que foi o filme mais curto que eu fiz. Que foi a primeira vez que o Jean entrou. Tá? E era sobre os bombeiros lá que tava no jornal. E o bombeiro foi lá na casa e apagou o fogo, que não tinha nada. Teve 1 minuto e 21. Bem curtinho. Daí depois eu fiz o exército, que o exército eu poderia ter feito lá em junho. Mas eu fiz em setembro. E o que deu pra me fazer em setembro? O que deu ali? O que deu? Ó, primeira coisa. Primeira vez que o Andrew apareceu. Porque o Andrew apareceu bem antes do Vicenzo e bem antes do Jean. Ele apareceu lá em junho. E eu postei em setembro só. Porque esse filme tava perdido. Daí eu fui lá nos meus arquivos perdidos e acabei recuperando ele. Acabei reeditando ele todo. E ele deveria ser postado lá em junho. Mas eu postei em setembro por causa que eu acabei me esquecendo dele. Então, é isso. Depois, o Bêbado das 3 da manhã, que foi um filme sobre um assalto aí, que o ladrão assaltou um bêbado aí que tava dormindo com a porta aberta de casa. Foi dirigido por mim e editado por mim. E foi a primeira vez que a gata Leli apareceu. Os Bombeiros Malucos. Foi um filme que teve... que eu demorei alguns dias pra fazer ele. Demorei, acho que... Eu comecei a planejar ele lá em setembro. Eu ia fazer ele no dia 6 de setembro. Que foi o dia que eu comecei a produzir o novo ator das minhas comédias. Só que como o Vicenzo, como os atores faltaram ali, daí eu pensei, não, vou fazer um filme com o Jean Coutinho. Daí eu fiz um filme com o Jean. Só fiz o Bombeiro Maluco no dia 20 de setembro. Tá bom? O Carteiro que não entrega nada, eu fiz ele no dia, se não me engano, 2 de outubro. Ele foi um filme de 6 minutos e 10, que foi um filme que era sobre o carteiro que entregava entregas mal feitas. E essas entregas mal feitas acabavam estragando as entregas que tinha dentro. Daí o investigador acabou investigando ele e tava dizendo, e foi lá pra delegacia pra ver se a polícia prendia ele. Daí a polícia foi correr atrás dele, ele se disfarçou, mas não adiantou nada, pelo que eu botei na legenda. Foi preso, dirigido por mim, editado por mim, e foi sozinho. Pelo que você já viu. O ator que tentou roubar o lugar do outro foi um dos títulos mais longos que teve a minha comédia. Foi falado esse filme, foi o segundo filme falado que eu fiz. Ele foi o filme que era 2 bêbados, aleatório, 2 bebinhos que estavam bêbados, louco, 2 bêbados que estavam tentando roubar um lugar do outro ali. O do Chapéu Redondo queria roubar o lugar da Cartola. Só que daí, meio que o bêbado da Cartola bateu no bêbado do Chapéu Coco e o bêbado do Chapéu Coco queria bater na Cartola de novo. Só que daí eles viraram amigos.
galera, resumindo, agora nós vamos para o filme Os Festeiros. Que o filme Os Festeiros também foi um filme muito bom. Teve 9 minutos e 28. Esse filme era sobre dois bêbados que estavam aí, né, procurando o seu quarto. Daí eles se conhecem, viram amigos e vão pro bar juntos. Daí eles dão uma festa lá. Daí eles ficam ficam com essas festanças até tarde. Acabam caindo no final. E é isso aí. E acabou o filme. Eu acho que bebeu demais. Daí, dirigido por mim, teve 5 atores. Jean, Antonella, Arthur, eu e a gata Lili. E daí agora nós temos o bêbado. Agora nós vamos para os dois bêbados de coisas aleatórias. Esse filme aí, cara, ele foi bom, tá ligado? Tipo assim, aconteceu aleatoriamente. Muito aleatoriamente. Porque tipo assim, eu e o Jean, a gente começou a fazer algumas cenas, testes, antes de fazer o filme dos Festeiros. Que foi esse filme, pra quem não sabe, eu gravei no mesmo dia que os Festeiros. Só que a gente gravou antes. Só que eu fiz algumas cenas testes. Na hora que eu pensei, não, eu não vou deixar esse filme de lado. Esse filme passou de ser um teste para ser um filme oficial. Então, daí teve 2 atores, eu e o Jean. Daí era sobre coisas aleatórias que estavam acontecendo no filme. Do nada vai pra filme, do nada o bêbado vira mágico, do nada o negócio. Era coisa aleatória mesmo. Dirigido por mim e editado por mim. Ei, doutor! Esse filme foi legal, eu confesso. Teve 4 minutos e 47, foi curto, mas foi muito legal. Porque foi um filme que eu coloquei uma música de fundo muito da hora. E também foi o primeiro filme que eu interpreto, né, como doutor. E é isso aí, galera. Esse filme foi muito legal. Teve só eu de ator. Eu gravei na chuva. Tá, mas antes dos Festeiros, eu quero falar sobre o Vini no Estúdio. Foi um filme que foi muito bom também. Eu fiz sozinho, assim, no dia 2 de novembro. Eu fiz sozinho. E teve só eu, né, de ator. E era sobre um bêbado que tava procurando um emprego, que era trabalhar no cinema. Passando do doutor, nós temos o Vini na Loja, que foi o primeiro filme que eu não gravei em casa. Foi o primeiro filme que eu gravei fora de casa. Eu gravei numa... Como é que eu vou dizer? Eu gravei numa casa, tá ligado? Eu gravei em outro lugar diferente. E esse filme, 3 minutos e 23. E os atores são Antonella e Vinícius. E era sobre... eu que tava querendo comprar um... A Antonella vendia rostos customizados com balões, entendeu? E outras coisas. Daí eu comprei, só que não deu dinheiro. Daí o que aconteceu? Ela veio correndo atrás de mim e puxou pela orelha. Tá, puxou pela cabeça. Aí o terceiro... Não sei se é o terceiro. Acho que é. Aí o terceiro filme falado que eu fiz foi o Caipira e Seu Gado na Cidade. Esse filme foi só eu. E eu gravei em casa. E Caipira e Seu Gado na Cidade teve meu gato também. Foi muito bom. Muito bom. Esse filme teve 80 visualizações, mas foi muito bom. Teve 5 minutos e 58. E é isso aí. Foi dirigido e editado por mim. O novo Papai Noel. Esse filme tem que falar. Esse aí foi o primeiro filme falado que os meus atores fizeram, né? Porque eu já fiz falado, mas os meus atores não. Ou seja, vocês escutaram as vozes dos meus atores pela primeira vez.
incluindo o novo que entrou, né? O Pedro. Vocês ouviram as vozes que vocês possam ouvir, né? Teve 8 minutos e 59, né? E era sobre o Papai Noel que se demitiu, que fui eu, né? E o novo Papai Noel entrou. Foi o Jean. E o próximo filme vai dar o que falar. Lele e Vini se conhecendo. Esse daí eu vou ter que explicar como é que eu fiz isso daí. Primeiro, Lele, quem é essa? Quem é? Você sabe, eu não vou dar muita coisa aí. Pra quem não sabe, a Lele é uma youtuber aí, tá? Uma youtuber, ela é cantora, sabe? Cantora e compositora. Daí tipo assim, o que eu fiz? Eu queria mostrar como seria se eu e ela se conhecêssemos. E esse filme é uma homenagem a ela. Por mais que não seja um filme só meu, foi um filme também pra ela. Então, mas por que eu fiz isso daí? Porque eu já tava pensando nisso há dias. Porque, cara, pensa bem. Eu falei pra você. Cara, eu nunca fiz uma homenagem pra alguém. Daí eu pensei, cara, que tal fazer uma homenagem pra ela? Então, eu fiz. E foi meio mudo e meio falado. Por isso que eu botei nas duas primeiras. Aí depois Vini sendo policial, que foi um filme que eu gravei há 4 dias. Foi um filme que teve 6 minutos e 15. E o filme da Lele e Vini se conhecendo teve 8 minutos e 49. Daí o Vini sendo policial era sobre ele que foi contratado na polícia e teve um guri que ficou irritando ele, jogou uma garrafa na cara dele. Foi bom. E agora, galera, é o bônus. Ou seja, eu vou falar sobre mim um pouquinho. Galera, pra quem não sabe, eu acho que todo mundo já sabe que meu nome é Vinícius, tá? Eu tenho 12 anos de idade. Não sei se vocês acharam que eu tinha 13 ou 14, porque algumas pessoas confundem que eu tenho 15 anos, sendo dessa altura que eu tenho 15. Eu tenho a minha altura, galera. Eu tenho aproximadamente 1,60 m pra cima. 1,61 m, 1,62 m. E eu tenho 12 anos, tá? Mesmo eu tendo essa voz aqui, e é sério, eu não forço, tá? É minha voz que é assim. Mesmo eu tendo essa voz, eu tenho 12 anos. Eu comecei a tocar piano com 5 anos. Comecei a tocar piano com 6 anos de idade. Que eu acho que vocês não sabiam que eu comecei com 6 anos. Então, ou seja, faz 6 anos que eu toco piano. E como é que foi pra aprender no começo? No começo foi fácil, porque minha avó, ela já tem uma habilidade aí, que ela tocava violão. Então meio que ela já sabia algumas músicas. E meio que ela me ensinou a tocar música simples, como Cai Cai Balão, Feliz Aniversário, Feliz Natal, né? E antes de eu tocar piano, eu cantava. Eu cantava nos palcos aí, na minha escola, eu adorava, né? Eu fiz um vídeo da minha evolução, como eu falei na retrospectiva agora, e vocês devem ver. Ficou muito legal. E sem dúvidas, eu tenho um dom especial, porque eu toco cavaquinho, canto, toco piano, eu toco flauta um pouco. Eu não sei se a minha flauta tá aqui, mas eu toco flauta, tá? Por mais que não pareça, eu tenho uma flauta aqui. Eu tenho violino, só que eu tô arrumando ele. Cara, eu tenho tudo isso aí. Daí os acontecimentos desse ano. Os dois principais foram importantes: encontros de família, primeiro e segundo. Um acontecimento que você não sabe foi quando eu me formei em teatro. Que você já sabia que eu me formei em teatro.
Mas a minha apresentação completa eu não coloquei aqui pra vocês verem. Então, se vocês quiserem ver, eu vou colocar pra vocês verem também, tá? Em breve eu colocarei. Que foi há um mês atrás, tá ligado? Galera, como eu já sou acostumado a me apresentar em palcos, meio que não foi tão difícil. E foi muito diferente, porque, cara, eu sou acostumado a tocar piano nos palcos. E cantar também. Porque faz tempo, eu sei que faz tempo que eu não canto nos palcos, mas... né? E foi bem diferente. Tinha que interpretar texto, tinha que fazer expressão. Não, foi complicado, mas foi bom. Daí eu fiz um show aí no aniversário, que pena que eu não tenho fotos. Totalizando, eu fiz 4. Esse ano foi muito bom pra mim. Pra mim foi muito bom. Principalmente no meu canal e principalmente no meu Instagram, que vocês inclusive me seguem lá no meu Instagram, tem link aí. E estamos chegando no final do ano. Estamos chegando no dia em 2026. Falta simplesmente 11 dias para 2026. Não, falta 12 dias para 2026. E eu quero agradecer a todo mundo aí que me acompanha, a todo mundo mesmo. E deve ter mais de meia hora. Vai ter, um filmão aí pra vocês verem. Porque, bah! Esse ano eu fiz, incrivelmente, quase que pareça, né? Eu fiz 23 filmes esse ano. Esse ano eu me esforcei bem. Prometo que o ano que vem terá mais coisas, terá bem mais, tá ligado? E tomara que o ano que vem seja um ano melhor. Se esse ano foi bom, imagina o ano que vem. Quero agradecer também aos seguidores do Instagram, porque é a segunda vez que eu falo, por terem me acompanhado essa jornada aí, por terem me acompanhado. E galera, esse vídeo é o último vídeo que eu vou fazer esse ano, tá? Não é o último vídeo do canal não, tá? O último vídeo que eu vou fazer esse ano. E eu desejo a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Que esse ano foi uma maravilha pra todos nós. Dependendo, mas foi muito bom esse ano. E eu digo uma coisa nessa finaleira de vídeo. Adeus 2025 e bem-vindo 2026!